Acompanhe aqui no Cidade Atual Podcast. Estamos de volta, passadas as eleições municipais, com o nosso podcast aqui no canal Cidade Atual Portal e Podcast no YouTube. Se você ainda não é inscrito, aproveite, inscreva-se no botão vermelho que aparece logo aqui no canto inferior direito da sua tela. Curta nosso vídeo, compartilhe com os seus amigos, deixe seu comentário, isso valoriza o nosso trabalho e ajuda o nosso canal a ser conhecido por mais pessoas. Nós estamos aqui todas as quintas-feiras, todas as semanas, trazendo muitos conteúdos para vocês, trazendo personalidades relevantes da cidade de Marabá e de toda essa grande região sul e sudeste do estado do Pará. E como antes das eleições nós estávamos aqui entrevistando os pré-candidatos, depois os candidatos a vereador, hoje nós vamos conversar com eleitos nesse processo eleitoral. Estamos trazendo aqui 2 vereadores eleitos de Marabá, que você já vai ver agora aqui na tela, Pacheco, do PL, e o Dean Guimarães, lá do PSD. E eu estou aqui acompanhado do Igor Silva, Olá, nosso Vinícius. companheiro de bancada. Estamos de volta noite. aqui, passado esse processo, estivemos em lados opostos, né? Há Agora quem juntos. defenda Tony Cunha, que sou eu, defendeu o Chamozinho, o Igor Silva está aqui do meu lado. Está aqui o Pacheco também com o Tony, o Dean que caminhou com o Chamozinho, mas hoje somos todos Marabá, né? E que os próximos 4 anos sejam de muito trabalho. A gente vai conversar aqui com o Pacheco, com o Dean, para saber as perspectivas deles para os mandatos, né, na Câmara Municipal. E boa tarde, boa noite, Igor, para você. Boa noite, Vinícius. Boa noite aos nossos convidados. Sejam muito bem-vindos. Uma satisfação estar aqui nesse bom bate-papo. Vamos descobrir um pouco mais como foi esse período eleitoral, essa grande vitória para esses 2 companheiros aqui de Marabá, né? Boa noite, Pacheco. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Igor. Boa noite a todos vocês que nos acompanham pelo canal YouTube. Gratidão novamente vir aqui no Portal Cidade Atual para contribuir um pouco, né, sobre o nosso trabalho, quais foram, né, toda aquilo que nós podemos contribuir com a sociedade de alguma forma. E vir aqui usando esse portal para dialogar com a sociedade e de alguma forma se aproximar mais ainda dos eleitores de ontem, mais cidadãos de hoje em diante de Marabá. Dean, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, galera. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Nós que fomos candidatos, passamos por esse processo. É muito importante usar um canal de comunicação como esse para estar agora aqui conversando como vereadores eleitos, né, Pacheco? E falando um pouco mais do que a gente pensa, que acredito que esse seja o objetivo, e a gente está aqui para isso. Eu fiquei bom. assim com a impressão, Igor, de que a gente já tinha conversado com o Pacheco aqui no Cidade Atual Já? Podcast. Já. Nós chegamos a te entrevistar. Aqui, Pacheco, você veio em dupla com quem aqui no Cidade Foi Atual? com o Juarez. Com o Juarez. PTPL. É PT verdade. e PL. Porque naquele período, antes das eleições iniciarem, era pré-candidato, né? A gente colocou aqui candidatos de posições diferentes para um debate, um confronto entre eles. E aí a gente trouxe o Juarez Perdi do esse PT. confronto. Queria ter vindo. E aí a gente convidamos algumas personalidades, mas eram mais de 260 candidatos, então era difícil trazer todo mundo Conciliar. Teve aqui. alguma treta? Não, pior que não. Foram bem respeitosos todos. Mas vou começar contigo, Pacheco. A tua votação foi realmente expressiva lá no PL, foram 2.799 99. votos, quase 2.800 votos, né? A que você atribui essa votação? Você que vinha concorrendo nos últimos anos, vinha numa crescente, né, de votações aí desde 2018, se eu não me engano, foi a tua primeira candidatura a deputado estadual, depois em 2020 vereador, você teve pouco mais de 1.200 votos, né, em 2020, Isso. e agora você saltou mais de 1.000 votos, mais de... Qual foi aí Dobrei minha votação. a tua votação dobrou. O que você avalia dessa votação? O que ela te sinaliza? Vinícius, de fato, assim, só vale ressaltar, né, que minha jornada política iniciou no ano de 2018 com a polarização política, né? E daí eu levantei pela manhã e me deu essa vontade interna, acredito muito na missão que Deus plantou no meu coração, como uma missão de fato de vida, me tornar um político. E naquela época eu obtive quase 5.000 votos pela primeira vez, né, candidato a deputado, não sabia nem se filiar num partido.
E de lá para cá eu busquei me aperfeiçoar cada vez mais. E no ano de 2020 resolvi ser candidato novamente, 2 dias antes que antecedeu a data limite para a filiação partidária. E aí eu fiz uma campanha de 5 meses e pouco, mais ou menos, né? E obtive 1.289 votos, dois com menos votos do que eu foram eleitos devido à legenda do partido, e eu fiquei como primeiro suplente no partido. Mas, ao contrário de 2018 para 2020, onde eu tive que retornar para a iniciativa privada, prestar serviço para algumas empresas, eu decidi não mais voltar para a iniciativa privada. E eu falei que 2024, falei para minha esposa que eu seria vereador de mandato da nossa cidade, mas que a minha jornada não fosse interrompida. Então, de 2020, início de 2021, eu já iniciei os meus trabalhos, faço o que eu gosto, conheci a política pela dor e hoje eu vivo uma política pelo amor, né? Então, para chegar a esse resultado de 2.799 votos, acima de tudo, uma fé inabalável, onde eu ando sempre com o meu texto e através desse texto aqui eu tenho me entregado de corpo e alma para esse nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei que se fosse da vontade dele, eu seria eleito, e que tudo que eu pudesse fazer, humanamente falando, eu iria fazer. Né? Então eu fiz, então 50% foi fé e 50% ação. E a população esse ano votou pela renovação, pela mudança, né? E eu preciso, mais do que nunca, reconhecer e retribuir cada voto da população, mas sabendo que não sou um vereador de 2.799 pessoas, mas de uma cidade com mais de 300 mil habitantes, aonde quero muito contribuir com o crescimento e o desenvolvimento da nossa querida E foi Maratá. uma renovação de 42% nas eleições deste ano, ou seja, foram 9 vereadores que entraram agora, porque 8 que tentaram reeleição não conseguiram, e além do presidente da casa, que não disputou, não foi candidato, mas indicou a filha, que foi eleita, né? O Alessio Stringari não disputou essa eleição. Aí tivemos nomes de peso da política estadual que dessa vez não deu para eles, né? Elza Miranda, Miguelito, o vereador recordista de mandato, estava caminhando para o 8º mandato na Câmara, Beto não Miranda. conseguiu a reeleição. Beto Miranda, irmão do prefeito Tião Miranda. Aí temos Pastor Eloy Ribeiro, Raimundinho do Raia, tia. Comércio, que elegeu na última, não conseguiu a reeleição. Raia Thier, que também Frank do vinha Jardim. de grandes votações. Frank do Jardim União, que foi dos vereadores da atual legislatura o menos votado deles, né, com cerca de 800 votos. Aí tivemos... Tô esquecendo de algum, Igor? Que Não. não conseguiu a reeleição dessa vez? Não. Tiveram vereadores de legislaturas passadas que tentaram retornar à Câmara, Irmã Nazaré, Coronel Gilson Araújo Dias, também. Coronel Araújo, por causa de um fenômeno ali bem curioso. Já de um voto. Na verdade, ele empatou com a Empatou. doutora Cristina por causa da idade, Idade. né? Se ele tivesse um voto, ele seria vereador, né? Mas Mas eu queria são as regras saber, do jogo. eu queria saber do Dean que, assim como o Pacheco, outras vezes também já havia se candidatado, também vem numa crescente eleitoral, teve a sua maior votação desde que iniciou sua carreira política. Vamos dizer assim, o meu conterrâneo de Morada Nova, né? Seu primeiro voto. Posso revelar, Morada apesar de voto ser Novense. secreto, né? O Vinícius está me revelando aqui, mas realmente o meu primeiro voto, assim que eu tirei o título, foi para o Dean, ainda continuava no Gabriel Pimenta. Mas, Dean, como é que foi quando você soube que você tinha conseguido esse mandato e a que deve essa sua eleição, assim como o Vinícius perguntou para o Pacheco? Olha, Igor, eu comecei minha vida política, é importante eu citar sobre o início. É motivado pela derrota do meu pai nas urnas. Ele foi vereador em Morada Nova de 96 a 2000. Na época eu tinha 18 anos e eu estava 17, terminando o ensino médio. E eu lembro que eu vi a luta dele, o trabalho dele. E eu lembro que eu estava numa parada de ônibus no São Félix, indo para a universidade, que eu tinha acabado, eu já fazia engenharia na época. E eu estava na parada quando eu soube que ele tinha perdido, tinha saído o resultado. E naquele momento, ali naquela parada, eu falei: eu vou me formar, eu vou trabalhar, eu vou construir minha vida. Mas eu vou ser candidato a vereador para dar continuidade ao trabalho dele. Ali foi uma conversa minha comigo mesmo e Deus. E assim, quando você faz as coisas com muita fé,
Quando você faz as coisas acreditando, assim aconteceu. Me formei, fui para Sinobras, fui gerente de meio ambiente, sou engenheiro ambiental, tá, pessoal? E fui gerente de meio ambiente numa mineradora, grande mineradora aqui de Marabá, que é a mineração Buritirama, 4 anos e meio. E quando eu estava lá, em 2012, eu pedi conta faltando 6 meses para a eleição. Porque vem o start, agora é a hora de ser candidato. E quando eu fui pedir conta para o diretor falou: Mas você tem 4 anos e meio aqui, você tem estabilidade, você tem toda uma estrutura. Eles investiram numa especialização em mim, em São Paulo, de 1 ano e meio, onde todo mês eu ia, Pacheco. Então, assim, meio que foi um prejuízo para a empresa. Mas eu falei: Não, eu tenho certeza do que eu quero, eu vou ser candidato. E desse momento até hoje, eu fui moldado no facão, cego, no machado, na política. Porque eu entrei na política sem nenhum guru, sem nenhum. Eu entrei na Tem um política. padrinho. Não, eu entrei A entrando. força do querer. E você sabe que quando eu fui candidato a primeira vez, eu fui o mais votado em Morada Nova, teu primeiro voto. E eu fiz uma campanha lá com os meus amigos da igreja, eu era líder de jovens na Assembleia, fui criado na Assembleia, muito atuante na Assembleia. E aí de lá para cá foi 989 na primeira. Aí na segunda, baixei 938. E aí foi assim muito pesado para mim. Poxa, eu baixei a votação, mas eu fui de novo para a terceira. Na terceira, com muita coragem, vai, mas muito sozinho. Eu sempre fiz campanha muito sozinho. 2020 já. Aí, 2020, aí eu vim com 1088. E aí eu falei, desisti, não quero mais. Só que minha mãe, quando eu fui comunicar para ela que eu iria desistir, ela falou para mim, tenta mais uma vez. Tenta mais uma vez, porque antes de eu morrer eu quero te ver vereador. E aí, naquele momento, eu não queria mais por causa dela, que minha mãe tem 80 anos. Você já morava no São Félix nesse tempo. Já morava no São Félix. E minha mãe tem 84 anos. E aí, não, na época tinha 80. E aí, como eu vi que ela ficou muito mal, eu falei, eu não vou mais, porque ela não vai aguentar, o coraçãozinho dela não vai aguentar. Eu falei, mãe, vou voltar pra minha vida, vou voltar pra engenharia, pra pizzaria. Pizzaria é segredo do chefe, viu, pessoal? Melhor pizza de Marabá. É, Essa é realmente a marca vou- conhecida. não vou pagar nada extra, não, né, pessoal? Mas assim, ó, aí Já ela emite aí falou, o boleto já. não desiste, vai mais uma vez. Antes de eu morrer, eu quero te ver vereador. Eu falei, tá bom, mãe, vou tentar mais uma vez. E aí assim deu certo, graças a Deus. Mas a minha paixão é a comunidade marabaense. Amo tratar com gente, amo lidar com pessoas, e o meu objetivo E é esse. você não teve voto só no São Félix e na Morada Nova, não, né? Não, por incrível que pareça, minha votação foi bem espalhada. Você puxou aí, você tem aquele aplicativo, né, que mostra a O votação Politique. por todas as zonas, pelas sessões Inclusive na Nova eleitorais. Marabá. Meu reduto foi São Félix, com 800 votos, fui o mais votado no São Félix. Aí, mais Morada Nova eu tive 200 e poucos votos, Nova Marabá tive 400 votos, e o resto na zona Desbancando até Zona outros rural vereadores de também. mandato no São É Félix, né? verdade. Pacheco, você agora é vereador eleito, né, pelo Partido Liberal, partido do prefeito Tony Cunha. Do ponto de vista da eleição majoritária, o que você consegue perceber do resultado das urnas neste ano? Eu sempre acreditei na vitória do Tony, embora no início muito difícil de lidar com o tamanho, né, que o outro candidato tinha em relação a nós. Mas nós tínhamos um trabalho, né, de que outros não estavam fazendo na nossa cidade. E aonde nós iríamos, cada lugar, você vai votar em quem? Não, eu acredito que o fulano vai vencer a eleição. Mas você vota nele? Não, não voto. Falei, mas como é que esse cidadão vai ganhar a eleição? Sim. Então eu comecei a fazer aquela boca de urna, a pesquisa, né? Acabou. Do boca a boca, Sim. e essas pessoas começaram a me retratar uma realidade que não era conforme as pesquisas que apresentavam. E aí eu falei assim, olha, Tony, eu acho que essas pesquisas não condiz de fato com essa realidade. Então nós precisamos atacar, né, os 4 cantos da cidade. E assim nós o fizemos. Começamos a fazer as caminhadas, no início muito tímida, com poucas pessoas, né, e a cada lugar que a gente chegava, nós éramos muito bem acolhidos, né, pela população ali daquela localidade. E a gente começou a se entusiasmar mais, a gente começou a enxergar de que
de que fato assim nós conseguiríamos alcançar o nosso objetivo. E assim nós o fizemos. Eu confesso que não imaginava que seria com essa diferença. Inclusive, no sábado, um dia antes da eleição, o Tony me liga. Eu falei, Tony, eu acredito que nós vamos ganhar, mas muito acirrado. É. 1.500, 2.000 votos de diferença. E olhe lá, hein? E olhe lá. Bem humilde, né? E Nas olhe lá. E expectativas. ele, não, nós vamos ganhar a eleição, nós vamos ganhar a eleição. Eu falei, não, nós É. vamos ganhar, mas eu estou trabalhando com o pé no chão. A pesquisa do Eu- dia anterior já mostrava uma diferença de 12%, né? Que acabou sendo maior, 17%. E aí eu falei assim, não, nós vamos ganhar, mas com uma diferença mínima. E quando veio o resultado, surpreendeu todos, e eu acredito que até o Tony, não sei se ele esperava, eu não falei com ele, né, Acho do que ele dia esperava uns 15, 14, eu né? acho que 17 foi demais. não, Foi, foi mais do que 20, né? foi 17, 17 23.254 votos. Proporcionalmente, né? proporcionais. Percentualmente foi em torno de 17, pouco mais de 17%. Então, é muito voto, é É. muito voto. E a qual Foi a maior nós diferença, maior que João e Tião em 2012. sim, a maior A diferença maior diferença entre das é, eleições das anteriores, eleições né? E o anteriores. qual a gente deve muito, né? Uma responsabilidade hoje assumindo o cargo de vereador, o Tony de prefeito, né, Dean? E a gente nesse momento nós precisamos desmanchar os palanques, né? Os discursos que ficaram lá atrás sobre oposições, eu acho que nesse momento é uma página virada. O mais importante é o cidadão marabaense. Então, que nós, Dean, vereadores de primeiro mandato, que a gente possa se unir buscando de fato o propósito de sempre levar, né, a palavra da esperança por dias melhores para cada marabaense e que juntos nós possamos resgatar essa esperança que está adormecida no coração, né? Tem muita gente aí, pelo menos nas minhas caminhadas, onde eu chegava em cada casa, eu encontrava muitas famílias que não queriam saber de política, diziam que não iriam votar, que não alimentava mais uma esperança, e eu surgi ali, né, estendendo as minhas mãos para que pudesse acreditar. Então, que nós possamos fazer um mandato de fato em prol, buscando sempre o benefício maior à nossa população. E desde já te desejo sucesso na sua jornada, Obrigado, você conte também. comigo, que nós possamos ser amigos, possamos andar lado a lado, ombreados, sempre pensando. Claro que cada um, né? Você é do PSD, eu sou do PL, tem ali vereadores de vários outros partidos, mas que a gente possa se unir numa bancada maior, que é de fato a população de Só Marabá. para a gente vencer essa etapa aqui, comentando um pouco do resultado das eleições majoritárias, as eleições para prefeito, te pergunto a mesma coisa, Dean. Você que caminhou com o candidato Chamonzinho por ser do PSD, o partido do atual prefeito Tião Miranda, que se aliou de última hora ao candidato Chamonzinho. Como que você observa o resultado das urnas? E eu queria acrescentar, o Dean é morador do São Félix 2. Você acha que aquele processo ali da desocupação, a vinda do governador uma semana antes, você acha que isso acabou atrapalhando também esse resultado eleitoral? É, eu enxergo, o Pacheco colocou muito bem. Eu estava caminhando com o Chamon, no entanto, as pesquisas elas não batiam com o que a gente ouvia na rua. Esse discurso é o que a gente mais ouvia. Eu vou votar no Tony, mas eu sei que quem vai ganhar é o Chamon. Tu ouvia muito isso. Então, meio que era de 10 que tu topava ali, a maioria falava pra ti, não, vou votar no Tony, mas sei que vai ganhar o Chamon. E eu cheguei a sinalizar isso. Eu falei, as pessoas estão com um discurso perigoso e que não condiz com o resultado das pesquisas que a gente vê, que é eu vou votar no Tony, mas eu sei que quem vai ganhar é o Chamon. Isso aconteceu, é um fato, não tem como tapar o sol com a peneira. Talvez as pesquisas tenham induzido esse sentimento, né, essa percepção de que o Chamonzinho ia ganhar a Sim, eleição. o poder das redes sociais, da manipulação de informação, isso realmente aconteceu. E a diferença foi tão grande que se juntar o Disseu Não e o alcançava. Chamozinho Não ficar alcançava. 3.000 votos abaixo ainda. É. Então, Marabá deu um importante recado nessas eleições. Mudança, renovação, transformação, foi no executivo, foi no legislativo e nós, Pacheco, precisamos entender, viu?
esse recado que a população deu de mudança e de renovação, porque Marabá precisa avançar muito, e esse recado na urna foi para que a gente consiga avançar em vários assuntos sensíveis que nós temos na nossa cidade e que precisam de avanço. Com relação à questão lá do São Félix, é uma opinião pessoal minha, atrapalhou. Eu acho que a população não viu com bons olhos. Enfim, e eu não falo isso de mim, eu falo isso de relatos da Você, população. Eu né, sou morador de São estando Félix no São 2. Félix, Da mora área de. Eu, da área da desocupação, eu estou ali no olho do furacão e eu ouvia, o povo fala e a gente precisa ouvir e entender, né? Eu acho que aquela máxima que a voz do povo é a voz de Deus, sim, a gente precisa, o povo fala e eu entendi isso que foi negativo. Eles não viram com bons olhos. Isso, volto a reiterar, não são palavras minhas, são relatos que eu ouvi reiteradamente durante todo o processo, né, que estava acontecendo. Pacheco, você e o Dean, vereadores estreantes na Câmara Municipal, como é que está a sua expectativa para a atuação parlamentar? Os dois principais problemas da cidade hoje é a saúde e o transporte. Você há muito tempo vem lutando pelo transporte, ajudando pessoas com problemas de saúde, até pessoalmente, porque a saúde pública é muito deficitária em Marabá. Como é que vai ser o Pacheco vereador observando essas causas? Bom, primeiro eu já fui lá na Câmara e já busquei o meu regimento interno. Estou buscando ler, né, entender, compreender, buscar mais conhecimento para que a gente possa de fato prestar uma excelente prestação de serviços à sociedade. Mas claro que eu tenho as minhas bandeiras de defesas, né, e a saúde de fato é uma delas. Então vou lutar arduamente com o Poder Executivo para propor, né, que a gente possa descentralizar as medicações de alta complexidade, que a gente possa propor, né, a viabilidade da construção da UPA no núcleo São Félix, bem como também de uma UPA no núcleo Cidade Nova. No próprio discurso do Tony, ele menciona a importância da construção de um novo hospital que uma seja de estrutura mais andar, com moderna. estrutura moderna, né, tecnológica, e claro que o que for, né, de melhoria para a saúde e chegar lá na Câmara de Vereadores, pontualmente eu estarei ali trabalhando para ajudar nessa viabilidade, né? Não só na saúde, como outros pontos criteriosos que a gente já enxerga, né? Não só também o transporte público, mas também a infraestrutura. Posso dizer a vocês que eu percorri todos os bairros da cidade de Marabá, praticamente conheço todas as ruas na palma da minha mão, 90% da zona rural eu conheço. Sei qual é a necessidade e sei a realidade de vivência da família marabaense. Então, tem muitas ruas ainda sem asfalto, sem estrutura, sem o saneamento básico. Nós precisamos urgentemente trabalhar junto ao Poder Executivo para buscar essas melhorias. Então, o que depender de mim, estarei de prontidão, lado a lado com o Tony Cunha, para que a gente possa, de fato, fazer com que Marabá se torne uma cidade referência, não somente em título, como ela é rica, mas de fato e de direito. Dean, quais vão ser as principais bandeiras do mandato do vereador Dean Guimarães? Chegando na Câmara Municipal, quais vão ser as tuas principais lutas no parlamento? Olha, a nossa principal luta é o que o povo precisa. Hoje, as duas grandes dores do marabaense é saúde e transporte público. Isso era reiterado em todas as reuniões. Todas as reuniões que eu fiz nos quatro cantos dessa cidade, eu acho que o Pacheco também passou por isso, sempre se reclamou muito, pedindo ajuda, socorro para melhoria, para avanços na nossa saúde e também no transporte público. A descentralização da nossa saúde, não só da saúde, quando eu falo de o pronto-socorro, como o Pacheco bem falou, lá no Núcleo Morada Nova São Félix, outro lá na Cidade Nova, é algo necessário não só nesse aspecto da saúde, porque a nossa cidade, geograficamente, ela é difícil de ser gerida. Marabá ela é cortada por dois grandes rios. Nós temos o rio Tocantins e tem o Itacaiunas. O acesso a esses núcleos é feito por uma ponte que está sujeita a carros quebrados, a seguipare, a manutenções. E como é que as pessoas desses núcleos têm acesso de emergência ao hospital que está na Nova Marabá?
no momento de emergência, se na ponte tem alguma manutenção, algumas. Então, a geografia da nossa cidade exige que seja descentralizado essas situações, e é por isso que a gente vai lutar. E é por isso que o nosso transporte público também é tão deficiente. É inadmissível o trabalhador sair de casa 5 horas para poder chegar no trabalho 8 horas, sair do trabalho 18 horas, chegar em casa às 9 horas da noite, porque a média hoje de espera são de 3 horas numa parada de ônibus. Então, assim, inadmissível. Eu acredito que eu e o Pacheco a gente vai estar de mãos dadas no parlamento, lutando para que isso realmente avance, que a gente consiga melhorar, porque eu sou de uma época que tinha Aviação Cidade Nova e Transbrasiliana. Duas empresas. Era de meia hora ônibus. E ainda E tinha o geladinho, que era chamado gelado, o fresquinho, né? O geladinho, que era Tinha um mais micro-ônibus. ônibus Tinha um nessa micro-ônibus. época que É. hoje, e a E cidade cresceu, cresceu, o desenvolveu número de e usuários diminuiu. mais que dobrou. E diminuiu. Tem E um aí não dá para terminal fantasma aí, entender. São né? Quando tem 17 resgate. ônibus hoje. 17 ônibus e a gente tinha uma Marabá E dessa somente 8 estão em época. funcionamento. Exato, então assim, inadmissível. Sim, Funcionava, éramos felizes e não sabíamos, verdade. porque eu lembro que era de meia hora, ainda tinha um direto para quem morava lá no nosso Sim, núcleo, sim. né? Que era o diretão. Então, assim, nós estamos lá para atender a esses anseios, a essas dores. É por isso que a gente vai lutar. É claro que tem uma série de outras questões que nós vamos trabalhar, mas essas são prioridades clamadas pelo povo. Débora, você já estudou alguma medida que você, enquanto vereador, vai poder propor para mudar essa situação com relação ao transporte público, esse contrato com a empresa, com a integração? Você já estudou alguma solução para essa situação? Confesso que, a nível de estudo, eu vou estar lidando melhor com a situação agora. Eu vou poder abrir essa caixa preta que a gente só vê de fora. A gente não sabe como ser valores, contrato, o que O que se contrato não tem. está sendo cumprido, né? Então, são vários fatores que a gente tem que ver, né, Pacheco? E aí, daí então, a gente vê o que que não está sendo feito, o que que poderia ser feito, porque eu sei de exemplos de cidades, por exemplo, que não cobram tarifa pública, e como, por exemplo, São Paulo aos finais de semana, Rio de Janeiro, e outras cidades do Centro-Oeste, Sul, que não cobram tarifa pública e o serviço é de excelente qualidade. Você Os acredita estudantes que têm. esse modelo ele funcionaria em Marabá, se Ó, aplicado? eu acho que é precoce falar, mas eu acho que não custa nada entender como ele funciona nessas cidades. Que método é utilizado, porque a mobilidade urbana é uma responsabilidade, sim, do poder público. Tal qual uma criança que mora longe da escola, o poder público tem que mandar lá o ônibus para levar ela. É uma responsabilidade do poder público. E a gente precisa entender, se intelectualizar do assunto. Teremos essa Tem que se oportunidade debruçar agora. nesse contrato. Exatamente. Eu até me arrisco em dizer, há um ano atrás eu provoquei uma reunião juntamente com o pessoal do transporte e foi dito de que esse contrato ele não pode ser alterado num prazo mínimo de 25 anos para frente. Então, assim, é de fato assim, absurdo a gente ouvir isso, né? Como que a empresa ela não pode fazer nada mais do que já está sendo ofertado à população de Marabá. Mas cabe sim, eu acredito que aditivos, cabe nós buscarmos opções de soluções como parcerias com cooperativas, fazer com que essas cooperativas façam cadastros de veículos, né, seja de micro-ônibus, de vans, para ajudar o transporte público. Ninguém está tomando espaço do ônibus. A gente sabe também, né, que é uma despesa alta, mas a gente precisa resolver o problema. A população ela não pode pagar um preço pela ineficiência de gestão pública. Isso aí é um problema nosso, né? Nós vamos estar assumindo a partir do dia 1º de janeiro de 2025 e a gente precisa solicitar, né, a Câmara, não só nós dois, mas a Câmara como um todo pode solicitar para que o Poder Executivo possa apresentar esse contrato e a gente desbruçar em cima dele para que lá na plenária, na sessão, nós possamos discutir essa opção de solução e o quanto antes, né? Você falou aí o prazo médio de 3 horas de espera e, de fato, eu já escutei dos próprios usuários que já passaram, em média, 3 horas esperando. Não tem um aplicativo para informar o horário, qual ônibus, que hora o ônibus vai chegar. A Unifesp já disponibilizou, a empresa deu as costas para a Unifesp.
Então, assim, e Marabá é uma cidade com extensão geográfica, ela é muito grande. Não, a gente não tem vários prédios, né? Querendo ou não, ela cresce para os lados. Então você Espalhada, né? sai ali, é muito O crescimento é espalhada, né? horizontal. Horizontal, e nós precisamos fazer com que esse transporte público seja, sim, um problema mais do que solucionado aqui na nossa Agora, cidade. Essa discussão é importante, Chico, desculpa te interromper, porque os dois são vereadores eleitos, tanto Pacheco quanto Dean, e a Câmara Municipal é a caixa de ressonância. O município, os moradores de Marabá procuram a Câmara Municipal, procuram os vereadores para resolverem seus problemas mais basilares, né? Situações como o transporte, a saúde, que os maiores problemas que afetam a cidade passam pela Câmara Municipal. E a Câmara sediou diversas audiências públicas, muitas das quais o Igor debateu. participou, o Igor debateu, o Igor TCE. foi expositor dessas Meu audiências TCC públicas. sobre O isso. TCC do Igor sobre mobilidade urbana, ele tem mais propriedade Já para tá um falar sobre expert. isso. Inclusive, estou aguardando já o posicionamento dele acerca disso. Mas se discute também uma possibilidade de tornar ter uma caducidade do contrato de 20 anos dessa empresa, a Integração, que venceu, era a única empresa que se habilitou Muito naquela época, em suspeito. 2020, pouco antes da pandemia, e que não está cumprindo o que foi acordado junto ao município de Marabá, né, para operar o serviço no município. Então, essas estratégias, elas devem passar pelos gabinetes dos senhores, né, e O vamos principal, esperar, né, que o o problema principal seja dever do solucionado. vereador é fiscalizar, né? Exato. Então, fiscalizar todo esse contrato, ver o que a prefeitura está passando de recurso de vale transporte para a empresa, quanto que ela está lucrando, alugando ônibus para a empresa privada. Enfim, os vereadores têm um bom trabalho a fazer Vão ter adiante. muito Tem. trabalho, Eu né? queria Muito falar com o trabalho. Pacheco que ele comemorou a vitória dele no bairro Cidade Jardim, não foi, Pacheco? E você reside no bairro Cidade Jardim. Durante a eleição, o seu bairro passou por um caos de energia, de água. Eu queria saber como que o vereador Pacheco vai lutar para resolver esses problemas do Cidade Jardim. Bom, de fato, assim, a falta de água tem nos atrapalhado muito. Inclusive, eu, durante a campanha, eu chegava ali em casa 1 hora da manhã e não tinha água para tomar banho, né? Nossa Morto de Senhora. cansado, ainda eu não tenho um poço na minha casa. Nem pode cavar, né? E Proibido. agora o Ministério Público entrou com essa, Mas né, apesar de tudo isso, você não é o primeiro vereador de Cidade Jardim, né? Teve um que tem perdeu, outros, né? É. tem outros. Mas assim, Igor, de acordo com o meu conhecimento, o bairro foi passado para a prefeitura no ano de 2016, ainda na gestão do João Salame. E de lá para cá, não só de 2016, mas desde quando que eu comecei a morar, que eu me mudei para o bairro Cidade Jardim, não é cobrado água, né? Não é cobrado água. Então, assim, a gente não tem, mas também não é cobrado, né? O que nós precisamos intensificar agora, não somente como morador, mas como vereador, é cobrar da Cosampa que possam instalar os hidrômetros em todas as residências para que seja cobrado, mas que também a gente tenha água. Porque eu acompanhei a instalação de alguns hidrômetros. Todas as casas ainda não têm a instalação do hidrômetro, né? Então a gente precisa urgentemente instalar Como é todos que os. tá hoje? É carro-pipa, a prefeitura que está ajudando? Não, é o próprio Cidade Jardim. A Buriti. Porque é o Buriti, o empreendimento em Buriti. Há muitos anos atrás, a antiga diretora era a Nilda. E ela sempre foi muito solícita, até porque todos que trabalham na Buriti Empreendimentos, eles têm ainda o interesse de continuar vendendo lotes. E para isso, eles que roçam, são eles que inclusive alguns buracos que fazem o tapa-buracos, são eles que cuidam da água, porque nesse tempo de verão acaba que tendo que ter o racionamento, então eles pagam uma pessoa para ligar e desligar todos os dias, a limpeza, dentre outras situações de que não cabe mais a alçada do empreendimento Buriti, era da prefeitura. Mas por ter ainda o interesse e ter a sexta etapa ainda para vender, eles estão lá cuidando. Então eu não culpo, nunca culpei o empreendimento Buriti, mas que de fato a água ela precisa ser solucionada. E uma vez a gente assumindo,
cabe aqui o meu compromisso de ir na COSAMPA para que eles possam realizar o seu trabalho devido para que não possa faltar água no nosso E o bairro. Ministério Público recentemente emitiu uma recomendação proibindo, não é? Pedindo a proibição da venda de terrenos lá pela Buriti, no Cidade Jardim, até que resolva essa situação da falta d'água, que é um problema crônico naquela localidade, não é, Pacheco? É. A- a- Eu, Desculpa, Pacheco, pode falar. Não, eu conversei há muitos anos atrás, e até hoje ele se mantém esse posicionamento, que é o diretor de operações da Buriti, o meu amigo Marcel. Ele sempre foi um trabalhador ali incansável nas soluções das problemáticas existentes do bairro. E ele fala assim para mim, Pacheco, como é que as pessoas vão me cobrar água se não tem água? Porque fazem as perfurações. Quanto que o Buriti não gasta perfurando e não dá água? Aí termina ali, tampa o buraco, vai para outro local. Então, até para encontrar buracos, né, que de fato tenha água, é difícil. E isso é um custo caro. Então, eles nunca negaram o fornecimento de água para o bairro. Só que no mês do verão, a problemática ela aumenta, né? Tanto que eles têm que fazer esse racionamento. Mas ali tem, eu não lembro a quantidade de litros que é em cada caixa daquela, mas segundo ele que me apresentou, cada caixa daquela reservatório é o suficiente para atender a demanda de hoje. Eles não colocam uma quantidade suficiente, já imaginando a quantidade de moradores daqui 1 ano, daqui 2 anos. Conforme vai crescendo a quantidade de moradores no bairro, A eles quantidade, a também capacidade é a mesma. não, aí eles vão aumentando essa Aumenta. capacidade com a construção de novos reservatórios, né? Então, a forma de trabalhar é essa. Porque ele não sabe também, ele não vai investir um valor sabendo lá quando eu vou ter um novo morador no bairro. Acho que o Dean quer te fazer uma Vamos parte. começar a aprender aqui Uma sobre parte. procedimento legislativo. Uma parte. Eu queria só abrir São um, dois, viu? eu queria abrir um parênteses sobre essa questão da água, que é tão antagônico esse Marabá, uma cidade cortada por rios, tão Então, rica, e a gente tem bairros que vivem tal qual o sertão nordestino, vivendo à mercê de um carro-pipa, chafariz. 1.000 litros por semana. Eu falo aos nossos queridos amigos do bairro Nossa Senhora Aparecida, aonde eu estive em reunião, e em determinada casa eu tive acesso a essa triste realidade, que é difícil acreditar que aqui no coração da cidade tenha bairros que dependem do carro-pipa, que passa uma vez por semana, disponibiliza 1.000 litros de água e as pessoas têm que usar esses 1.000 litros durante uma semana. E foi engraçado, aliás, trágico, a gente ri para não chorar, porque nessa casa a gente acabou, eles disponibilizaram refrigerante, a gente acabou tomando esse refrigerante num copo de vidro. Quando eu olhei para a caixa da mulher, a água estava no fundo. Eu falei, que dia que o carro-pipa vai passar para encher sua caixa? A gente devia ter usado copo descartável, porque, gente, é um absurdo, 1.000 litros uma semana. Então, realmente, Como é que vai lavar o copo? é um assunto que tem que ter muita prioridade nessa legislatura. Dean, lá no São Félix, a gente estava falando dessa dificuldade da Buriti no Cidade Jardim, mas a população do núcleo São Félix sempre reclamou em Morada Nova de um certo abandono do poder público com o famoso lado de lá, né? E agora um dos maiores empreendimentos do Brasil está sendo feito lá, que é a nova Ponte da Vale. Entretanto, ali o bairro Novo São Félix, que é no pé do canteiro de obra, não foi feito nenhum palmo de asfalto. Os moradores reclamam que nem fazer o enterro ali no cemitério consegue, com muita poeira, caminhão trafegando. Você pretende ir para cima da Vale para que o bairro São Félix tenha mais ruas asfaltadas, que as compensações dessa ponte sejam aplicadas onde a obra está acontecendo? Procura a vereadora Wanda Américo. Você A Wanda já é a primeira. Você Deu falou uma muito aliada. bem. Compensação. A gente vai atrás, sim. Porque assim, a gente vai estar usando o nosso mandato para correr atrás desse direito que é mais que certo dessa população. Porque o Novo São Félix, como você me falou, o pessoal vive lá em situações precárias absurdas, em níveis Dentro do extremos, É a lama e num a poeira, né? canteiro de obras. Então, é uma responsabilidade social que a Vale precisa ter, sim, e a gente vai estar cobrando, vai estar indo para cima. A expressão é essa, é ir para cima mesmo, é cobrar. O povo tem direitos e a gente está aqui para garantir esses direitos. Pacheco, vamos analisar ainda as eleições. Como é ser eleito vereador aí, usando basicamente a influência das redes sociais que você conseguiu consolidar num número alto de seguidores? Você, ao longo dos últimos anos, trabalhou bastante essa funcionalidade nas redes sociais, a mídia, os vídeos, Ações sociais. os reels, com ações sociais, claro, fazendo trabalho social e com
poucos recursos financeiros. Eu te pergunto, quanto que você gastou na campanha? Não é um dado aí que é segredo para ninguém, está disponível aí no portal da Transparência das Eleições, o Divulga Can de Contas. E como que você, que lição você passa aí para quem deseja entrar na política também, se eleger vereador, quem sabe, né? E se eleger vereador no futuro com Não é, poucos recursos Vinícius? financeiros e usando as redes sociais. É como o Dan mencionou, né, na sua história, que não teve um padrinho político, não teve um financiador, através do seu pai, né, foi ali o principal pilar de sustentabilidade em ser um vereador. Eu também fui essa pessoa, mas eu sempre fui muito ligado à rede social, né? E sempre gostei de ajudar pessoas. Se procurarem lá no meu Facebook, eu acho que eu tenho uma foto, se eu não me engano, de 2006, 2007, eu tinha acho que uns 18 anos de idade ou menos, e foi minha primeira ação, mega ação social, né? Que foi no Dia das Crianças, que eu fui ali para o quilômetro 21 e de lá me pediram para ir ao PA Boa Esperança do Burgo, ali para dentro. E fui, entreguei, né, os presentes ali às crianças. Então eu sempre fui muito movido a ajudar as pessoas. E quando eu percebi que a rede social me dava o AMP, né, de que eu gravando um vídeo com alguém que de fato necessita e que esse vídeo é um canal de distribuição para que chegue a outras pessoas que têm uma condição financeira e que possa ajudar, eu fui para cima, né? Eu falei assim, ó, a rede social vai ser o meu meio, porque nós que fomos candidatos, né, nós que somos vereadores agora eleitos, a gente sabe da necessidade, do tamanho que a demanda é, porque tem muitas pessoas carentes e elas recorrem àquelas pessoas que de fato possam estender as mãos. Mas eu não tenho dinheiro, acho que o Dean tem, né? Eu não tenho. Eu posso ter. Vocês também são apresentadores, então eu não tenho. Então eu falei assim, olha, vai ser minha válvula de escape. E comecei a gravar esses vídeos e, graças a Deus, Vinícius, todos, sem exceção. Pode ir lá no Instagram, todos os vídeos que tem vão na casa de cada um de quem gravou comigo, solicitando ajuda, todos obtiveram excelentes resultados, né? Então, o nosso trabalho da visibilidade aumentou muito diante dessas ações, mas juro para vocês, por Deus, que em nenhum momento eu gravei um vídeo buscando uma visibilidade, mas de fato ajudar aquela família. Então imagina você sair de uma casa que não era meio-dia, não tomaram café, não sabia nem o que ia almoçar, uma mãe solteira com 5 crianças, tudo escadinha, diferença de 1 ano de idade de um e do outro. E aí você sair de lá, em menos de 24 horas que você gravar o vídeo, aquela mulher está com 8, 10 mil reais na conta, com mais de 80 cestas básicas, roupa, calçado, brinquedo, geladeira, fogão, colchão e tantas outras ajudas que chegaram até ela através do seu vídeo. E aí eu falei, poxa, dá certo. Só que aí muita gente começou a me mandar mensagem. Só que eu não posso também viver o resto da minha vida ajudando dessa forma, porque é um assistencialismo, né? Então, assim, eu sou contra o assistencialismo, mas ele é necessário. Então, Nesse só que país, até zerar, que eu acho que é praticamente impossível, a gente precisa amenizar, e eu queria muito assumir o cargo de vereador para que a gente pudesse contribuir de outra forma, não somente no E com assistencialismo. relação aos gastos da campanha, você gastou mais com o O quê? Com gasto foi. tráfego pago na internet ou com material de campanha? Não, o tráfego pago foi muito pouco, até porque eu sempre mencionei aos meninos a importância da gente crescer organicamente. Então, durante 2018, Vinícius, até agora, 2024, eu tenho uma média de 9 mil, estou indo para 10 mil contatos no meu celular, de um por um. Fui lá, conheci o Vinícius. Ah, Vinícius, qual que é o número do seu telefone? Anoto. E posso colocar na minha lista de transmissão? Ótimo. E aí eu fui criando lista homem um, homem 2, homem 3, assim sucessivamente, e a lista das mulheres também separadas. Então, com isso, hoje eu tenho quase 300 grupos no meu celular, né? E consigo, não consigo, claro,
acompanhar, mas eu uso esses grupos para espalhar os meus conteúdos. Então, todas as vezes que eu posto no Instagram e que eu deixo ali uma meia hora para ele engajar sozinho, aí eu copio o link, coloco uma mensagem de atrativo, eu posto na minha lista de transmissão, nos meus Você grupos, mesmo faz esse e trabalho de eu mesmo formiguinha. também falo, eu trabalho formiguinha. Então, os quase 10 mil contatos, do primeiro ao quase 10 mil, foi de um por um organicamente. E aí, cada uma dessas pessoas eu levo para o Instagram através do link que eu encaminho. Então, eu estou indo para já 9, acho que falta 48 seguidores, para 9 mil seguidores no Instagram. E 80%, acredito que até mais, é público de Marabá, não é de outras cidades. Então, assim, o nosso trabalho na internet funcionou assim, né? E o maior gasto que nós tivemos foi uma parte de combustível, né? Não foi tanto, até porque eu fazia muitas caminhadas, né? Então eu saía ali, Sim, Folha 16, por exemplo, é muito longe, é extensa. um bairro grande, né? Então tem 16, 15, 13, 12, 11, 6, 17, 23, ali na frente, 22, 21, então tudo muito próximo. Então eu usava aquele meio ali, eu falei assim, ó, eu preciso ter uma votação expressiva na Nova Marabá, mas eu vou usar como centro, né, de tudo isso aqui a Folha 16, que é onde, né, eu fui criado, onde meu pai reside. Então eu comecei a fazer aquele trabalho ali de porta em porta. Se vocês pudessem verificar ali a minha rede social, eu fiz muitas visitas e muitas reuniões. Eu não tinha condição financeira como outros por aí que faziam outros trabalhos aleatórios. Não, eu fui fazendo aquele trabalho que é o Até mais porque o fundo desgastante. partidário do teu partido foi concentrado. E depois eu vou fazer uma pergunta para o Vean Pois nesse o sentido. do fundo partidário eu não recebi, né? Foi concentrado em um único candidato, né? Eu não tive. Então, o que eu tive era, de fato, assim, a rede social, o trabalho que eu já vinha Tua conduzindo, né? Já família. vinham fazendo há 4 anos, então há 3 anos, né? 3 anos e pouco, eu fazendo esse trabalho. Então, chegou na campanha, eu consolidei o trabalho que eu já vinha realizando há 3 anos e pouco. Então, assim, ó, eu já tive na casa do Igor 5 vezes. Eu vou a sexta vez para consolidar, para saber se de fato ele está comigo. Então, eu não Sim. tinha que ir lá para conquistar. Eu, por telefone, ô Igor, continua comigo? Seja sincero, honesto. Se você tiver, ótimo. Se não tiver também, nossa amizade vai continuar mesmo. Mas nós precisamos de ter essa reciprocidade de um com o outro de forma sincera. Tá comigo? Não, tô. Aí eu colocava na minha planilha, ó, o Igor continua comigo, Você bairro já tinha uma Maranatá. média, mais ou menos, de quantos votos você já teria antes mesmo de abrir as urnas? Sim, 2018, Que isso daí é usado pelo Miguel, viu? é, Isso aí é uma tática do Miguelito, antiga, muito conhecida no meio político, de saber Segredinhos do os Miguel, você não segredos do Miguelito. É, para muito te responder usado. essa pergunta de forma específica do ano de 2024, 2018, eu falei que eu teria 5 mil votos. Bati no peito e umas duas pessoas eu ainda falei, ó, vou ter 5 mil votos. Poderia ter mais? Na época, eu conheci o filho do cacique, rapidinho, só um parênteses, Sim. conheci o filho do cacique. Ele falou: Não, eu vou te dar 10 mil votos em todas as aldeias do sul do Pará. E ele saiu por aí falando: Não, eu vou te dar 10. Se tu me der 10, 5 eu garanto, nós estamos eleitos. E o segundo mais bem votado do PSC na época foi com 12.328 Ele foi votos. eleito Foi ele eleito com essa com votação. 12 mil votos? 12 mil votos. Doutor Jacques, pode procurar no ano de 2018. Sim. 12 mil, se eu não me engano, foi 12.348 votos. Então, se eu falei que eu ia ter 5 e ele 10, nós estaríamos eleitos. 15 mil Então, era assim, os eleito. votos que eu falei que eu queria conseguir, nós conseguimos. Quando foi 2020, eu falei para todo mundo, nós vamos tirar 1.200 votos. Mas eu não imaginava que com essa votação eu não seria, porque eu não entendia o cálculo do quociente eleitoral, e nós Sim. obtivemos 1.289. Quem está me assistindo, que esteve conosco nessa jornada, sabe. Todas as reuniões eu falei que eu teria mais de 2.500 votos, em todas. Falei assim, eu não tiro menos que 2.500 votos. Não gosto de aposta, não gosto de jogo.
Mas quem gosta pode apostar em mim e fala que vai tirar mais de 2.500 votos que você vai ganhar. E nós tiramos 2.700. É verdade. É, Surpreendente, Dean, né? ainda nessa pergunta de estrutura de campanha, assim como o James sofreu com essa concentração do fundo partidário em apenas um candidato, tu também sofreu isso no PL, no PSD e algumas mulheres também, né? Como foi a tua estrutura de campanha, a tua equipe? Como é que foi para você alcançar esse resultado? Igor, foi muitos voluntários, foi uma campanha financeiramente muito discreta, porque realmente não se tinha estrutura. Eu não tive estrutura. Então foram doações, foram amigos, basicamente material gráfico e combustível. E a gente foi levando, gastando sola de sapato mesmo, gastando muita sola de sapato, saliva e suor. É os 3S: sola de sapato, saliva e suor. Essa foi a receita para a gente chegar onde a gente chegou. E assim como o Pacheco, após a vitória agora recente, vocês realizaram ações do Dia das Crianças, né? Sim. Realizou na Francolândia, pode falar mais um pouco? Novo São Félix, Francolândia, Morada Nova, foram os locais que a gente passou com a nossa ação. Enchi aí a carroceria do carro de brinquedo e saí pela cidade. Foi muito legal. E o Muito bom. Pacheco foi lá para a Cidade Nova, fez na Nova Marabá também, não é, Pacheco? Ações Nós do Dia das realizamos Crianças. no bairro É Infraero, o tio Pacheco, né? Independência. Tipo, O tio Pacheco, Ele foi uniformizado é de Ele hoje, né? verdade, foi a fui caráter caracterizado, de né, de palhaço. caráter de palhaço. E é muito bom, As crianças porque adoraram. sim, sim, foram em média 800 crianças que nós conseguimos atingir, né? Claro que é um trabalho sólido também, que não é de hoje, já vem de um bom tempo, mas assim, quero até te parabenizar, Dean, porque nós saímos de uma campanha árdua que exigiu muito, né, do nosso físico, né, do mental, de estar todos os dias nas ruas, fazendo caminhadas. A gente ganhou a eleição, você comemorou ali até de madrugada. Eu cheguei em casa 4h30 da manhã, 6h30 eu já estava respondendo. Eu tive 1.800 mensagens no meu celular para responder e todos sabem que eu faço questão de eu mesmo responder de um por um. Demorei alguns dias para responder, mas sempre que possível eu estava respondendo. E você passar uma semana ali e já realizar uma ação social, de fato, é porque nós E poucos queremos fizeram isso, viu? fazer a diferença em Marabá. Não vai ser simplesmente uma ação das crianças que vai nos conduzir a um mandato de excelência, mas vai ser a nossa persistência da renovação, da mudança com qualidade que Marabá precisa. Meu amigo, parabéns, vamos trabalhar muito e tenho certeza que Marabá terá muito orgulho de cada voto depositado em mim, no DEAN e nos demais colegas vereadores que também têm a sua oportunidade de fazer o seu trabalho perante a sociedade marabaense. Pacheco, você já nos antecipou aqui que já foi à Câmara, já buscou regimento, já está estudando como que funciona dentro da Câmara, como que a Câmara é regida atualmente, né? Houve atualizações nos últimos anos, como essa questão do aparte, que o Igor bem rememorou aí um embate entre Wanda e Wanda e Miguel. Miguelito, né? Sobre Só é dois. quando ela retornou à Câmara depois de sair da Casa da Cultura para poder ser elegível a concorrer ao cargo, ela se equivocou com relação ao aparte, porque eram 3. E aí a Câmara atualizou, agora são apenas 2 apartes. Então, como que você está observando? Você já estudou, já avançou bastante nas legislações internas da Câmara? O que que você está conseguindo perceber ali do Sim, funcionamento sim, eu fui legislativo? logo, me preocupei em buscar esse material, né? E eu já estou começando a lei orgânica, né? A lei de diretriz orçamentária, bem como o regimento interno. Já tinha conhecimento de algumas coisas, mas claro que agora é um dever de casa que a gente possa de fato estudar e entrar. Não para nos sermos manipulados por alguns, mas que nós possamos ser uma voz ativa, que nós possamos ser um vereador atuante e que a gente possa, de fato, levar ao conhecimento da sociedade aquilo que eles precisam saber e não o que eles querem ouvir. Então, eu não posso, de maneira alguma, me tornar uma massa manipulada dentro da Câmara de Vereadores. Respeito todos os vereadores, mas sempre citei nos meus discursos que o meu lado de defesa é a sociedade. Não pode haver interesse individual, não pode haver interesse de grupos políticos, mas que nós possamos de fato trabalhar em prol do objetivo maior, que é beneficiar a população. E para isso, claro que a gente precisa buscar conhecimento cada vez mais.
Pacheco vai ser um vereador presente, então, atuante, vai fazer uso da tribuna ali Não sempre vai que faltar, possível. igual alguns vereadores costumam faltar em sessões, É, né? Não, eu falo assim que isso aqui é um sonho realizado. Então, para alcançar esse sonho, foi muito trabalho, foi muito árduo, né? Eu passei pela eleição de 2018, pela eleição de 2020, né? E agora chegar a 2024 e realizar esse sonho, e eu deixar escapar pelos dedos da mão, eu não posso. Pelo contrário, eu tenho que trabalhar, mostrar o meu potencial, a minha capacidade. Acredito muito nesse potencial que eu tenho, principalmente na persistência, né, no trabalho, na determinação, e tô louco, ansioso para chegar dia 1º de janeiro, assumir, ser empossado e que a gente possa, claro, usar a tribuna, levar ao conhecimento da sociedade tudo que está acontecendo e quero ser, de fato, um fiscal do povo. Não sou vereador de gabinete, de ficar no ar-condicionado, sentado numa cadeira. Vocês me conheceram na rede social, né, viram ali como que eu trabalho, vou até em loco, né, conhecer a realidade de cada família. Eu vou continuar com esse trabalho, claro que agora com um pouco mais de autonomia e liberdade, podendo adentrar o hospital, verificar, assim, é muito triste quando a gente entra naquele hospital e depara com pessoas, com pacientes internados há dias dormindo numa cadeira de plástico, No e muitas chão. das vezes ou a própria família leva a cadeira, o acompanhante dormindo no chão, tomando soro no meio do corredor, e você não pode fazer praticamente nada, né? Agora, como vereador, eu vou entrar, vou denunciar quem tem que denunciar, cobrar o que tiver que cobrar e você vai assumir agora em janeiro, vamos esperar que essa situação vai mudar, né? A população espera isso. Precisa. Dan, o teu partido fez 3 vereadores, assim, 3 vereadores. Pacheco, você foi o segundo mais votado do teu partido e já está aí as deliberações para a eleição da presidência da Câmara. Você mantém um bom diálogo com a Priscila, com o Marcos Andrade? Vocês vão procurar seguir um caminho coeso nessa eleição da mesa diretora, que é fundamental para o mandato tanto do prefeito como de todos os vereadores? Olha, e esse assunto de presidência da Câmara é uma área minada, Você já sabe? tem ouvido alguma É, especulação aí? O que eu você posso pode te nos falar que dizer? eu tenho conversado muito, eu tenho ouvido muito, já tive a oportunidade de conversar com o nosso prefeito, Tony Cunha. Mais uma vez, parabenizar pelo resultado. Marabá fez a escolha e a escolha certa. E a gente tem conversado, e eu tenho conversado com os amigos do partido também. E nesse momento é conversar, ouvir e conversar. Principalmente quem está chegando lá agora, como eu e o Pacheco. É. Aquilo ali é complicado, então, assim, a gente não pode entrar de carro de cena, não, porque é delicado. Eu acho que eu tenho a humildade de entender que eu preciso ouvir mais que falar e que eu preciso entender de fato onde eu estou pisando. Assim como o Pacheco, também já estou lendo o regimento interno, o LOA, Já esteve na Câmara? já. Já tive na Câmara, já até escolhi gabinete, você escolheu o gabinete? Já? Ah, é velho que eu não sei. Ah, olha aí, já. Vai ficar com o gabinete Já de quem resolveu lá, né? já eu Tem 8 estive lá. disponíveis lá, né? Eu 9, sei né? que São eu O 9. fiz teu vai ser essa. qual, Del? O número já escolheu? Cara, É o gabinete. se Tem eu, um gabinete se eu lá? te disser que o número, Não mas eu sei de decorou. quem era. Não precisa Aquele falar, número. a Ah, não pessoa ainda não vou. se desabafou. Não vou Deixa falar, então, se não falar. salvo engano, 15, salvo Ah, engano, tá, salvo engano. tá certo. Mas assim, é até interessante eu não falar, porque enfim, mas ó, o objetivo é sempre o povo, como o Pacheco bem falou, é trabalhar pelo povo, os interesses é o do povo, é ser o porta-voz do povo, porque quem demorou tanto tempo para chegar lá, como eu posso falar da minha trajetória, eu demorei, não dá para desperdiçar atendendo interesses particulares e do executivo. O lado tem que ser o lado do povo. Pacheco, e você já tem se articulado com relação a isso? Eu já ouço alguns rumores com relação à próxima composição da mesa diretora, especialmente a Inclusive, seu nome tem sido presidência. cotado, O né, seu no nome tem sido partido. cotado ali para posições distintas. Vale lembrar que nós temos, além da mesa diretora, composta pelo presidente, pelos vices, E pelos secretários, nós temos também a função do As líder de governo, líder de né? governo. As comissões estratégicas da Câmara Municipal, entre elas a Comissão de Saúde, a Comissão de Transporte, de Legislação e Segurança, redação. Legislação, Redação, Constituição, Constituição, Educação, a Comissão meio de ambiente. Educação e a Comissão de Desenvolvimento Socioeconômico também, que ganhou Que o Miguelito destaque nos preside. últimos anos, que atualmente é presidida pelo vereador Miguelito, mas
mas que não vai mais estar como vereador na próxima legislatura. O que você pode nos antecipar com relação a essas conversas, Não, Pacheco? é como o Dean, né? É um assunto minado. A gente está chegando agora e precisa mais ouvir do que falar. E claro que eu coloco meu nome à disposição. Se for para assumir, que eu assuma. Se não for, também não tem problema. A gente vai entender e compreender o cenário. Minha vida sempre foi feita de desafios. E se for, é o nome do Pacheco para ser líder de governo, estou preparado. Se for presidente da Câmara, estou preparado. Se for para assumir alguma comissão, estou preparado. Se não for também, claro que eu vou desejar boa sorte àquele que assumir. Quero ajudar a construir um mandato que seja sólido, voltado para a sociedade. Mas, claro, eu acho que agora, até precoce, cedo, eu só ouço dizer que estão se articulando alguns vereadores que foram reeleitos. Aí sim, né, tem uns 2 lá que é certo como candidato à presidência, mas não me procuraram ainda. Quem são? Olha, essa informação é quente. Informação Esses exclusiva dois aqui, aí. exclusiva. Para quem nos acompanha no Cidade É. Atual Podcast, Esperou sabe até que, agora. que sabe que aqui nós sempre revelamos informações exclusivas. E aí, Pacheco? Não, Quem me são esses dois? comentaram que o vereador Wilker tem o interesse, bem como também o vereador Pedro Correia, né? São os 2, que é o que eu estou sabendo. E a gente não pode esconder informações. Eu parto do princípio de que eu acho que a gente precisa se apresentar. No momento que você se candidata a algum cargo, você precisa se posicionar, você precisa aparecer, né? Mas até então não fui procurado por nenhum dos 2 e eu acredito que a gente precisa honrar o voto da renovação e da mudança. Então, eu acredito muito, né, que a gente precisa trabalhar nesse sentido. Mas, claro, o governo aí, o Tony, né, próximo governo que vai assumir em janeiro, com certeza deve ter alguém. A gente não sabe quem ainda, né? Então, É importante o posicionamento dele, com certeza ele tem, como tu bem sim. falou. E aí a gente tá esperando também, porque ainda não teve esse posicionamento, né? É verdade. Isso, acho que a gente Uma boa conseguiu conversa, né? esgotar vários assuntos Os aqui, não 2 é, Igor? primeiros vereadores eleitos. Vamos receber no Verdade. próximo episódio o vereador Aerto Grande e o Márcio do São Félix, né? Estamos aí Reeleitos. buscando Tivemos esses estreantes e conversar agora com vamos eles, ter os veteranos. os veteranos da Câmara. Mas é isso, Pacheco, Dean, obrigado pela presença de vocês aqui no Cidade Atual Podcast. Eu que agradeço novamente a oportunidade e sempre que me fizer o convite, estarei presente. Eu acredito muito que esses canais de comunicações nos ajudam a se aproximar ainda mais da sociedade. Gratidão novamente a todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais, os 2.799 votos de pessoas que depositaram a confiança no meu trabalho, em nosso projeto da renovação, e saiba que vocês terão muito orgulho de ter contribuído para a nossa vitória. Gratidão e que Deus continue nos abençoando e nos iluminando nessa jornada. Amém. Obrigado, Dean. Obrigado, Igor. Obrigado, Vinícius. Gratidão aos 1.691 corações movidos ao nosso projeto, que acreditaram, que depositaram essa confiança. Estaremos honrando. E obrigado Volte por sempre. estar aqui nesse canal, nessa porta-voz que tem acesso a tantas pessoas. Obrigado. Muito bom. É isso, Igor. Mais um Obrigado a programa. todos que nos acompanharam, né, Obrigado à nossa audiência nessa nesse noite. Deixe episódio. sua curtida, compartilhe com o grupo da política É aí, isso aí. para todo mundo saber dessas novidades. Siga nossas redes sociais, Dean Guimarães. E Arroba até- Pacheco Marabá. E até o próximo Cidade Atual Podcast Tchau, aqui na gente. próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Valeu.